mais um Momento Alessia. Seja bem-vindo você, nossos ouvintes, que está aqui para aprender um pouquinho mais sobre educação financeira. O objetivo desse quadro é falarmos sobre finanças pessoais, finanças empresariais, gestão de negócios. Vamos falar também um pouquinho sobre investimentos, falar sobre solução de dívidas, economia, tudo que faz parte do seu dia a dia. Então, seja bem-vindo a mais um Momento Alessia. E hoje nós trouxemos duas convidadas muito especiais, que são as duas sócias da Alessia. A Cíntia Rodrigues, que é especialista em solução de dívidas. Olá, Cíntia, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? E trouxemos também a nossa consultora de empresas, a Alessandra Gonçalves. Olá, Alessandra, como é que você está? Oi, Leoni, oi, todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Os nossos ouvintes aqui da rádio, durante a semana, deixaram suas perguntas lá para nós, né? Inúmeras perguntas, e nós solucionamos um estudo de caso hoje para a gente trazer aqui para as nossas especialistas. Porque é algo que acontece muito corriqueiramente na vida do brasileiro, né? Que é problemas de cobranças indevidas. Eu não sei se você já recebeu aí alguma vez na sua vida uma cobrança indevida. E isso é extremamente, às vezes, constrangedor. Principalmente quando a gente não está devendo, né, Cíntia? Que foi o Então, caso da ouvinte, né, Leoni? foi o caso da nossa ouvinte. Então, a nossa ouvinte, sabendo que nós trabalhamos com isso, mandou essa pergunta para nós, mandou o que aconteceu com ela, e a gente gostaria de trazer aqui para vocês e trazer como que a gente pode tratar desse assunto. Tanto aonde foi o problema operacional da empresa e também como que o cliente pode proceder, como você, como cliente, pode proceder quando acontece isso com você. Então, eu gostaria de contar para vocês, né? Nós vamos falar aqui de um caso real que aconteceu no estado de São Paulo e vamos dar nomes fictícios para a nossa cliente, para a nossa atendente e para a empresa, né? Para que a gente possa preservar a identidade de ambos. E a nossa cliente, ela chama Marina, e ela recebeu uma mensagem no WhatsApp dela. E essa mensagem estava escrito assim: Olá, Marina, tudo bem? Me chamo Tereza e falo em nome da Ótica XYZ. O motivo do meu contato é para lembrá-lo que a sua parcela de número 2, no valor de R$ 170, em nosso carnê, está vencida. O não pagamento acarretará em juros, além da inclusão do seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito. O pagamento pode ser feito em nossa loja ou, se preferir, via Pix. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tenha um ótimo dia. Bom, gente, vou contar a história para vocês. Cíntia e Alessandra, eu quero que vocês me dêem aí a opinião de vocês. Essa cliente, ela comprou um óculos numa ótica e ela parcelou esse óculos em 10 vezes no carnê. E ela pagou a primeira parcela direto na ótica e recebeu o carnezinho dela. A segunda parcela fez um pagamento via Pix e enviou o comprovante para a ótica. E 10 dias depois ela recebeu essa cobrança. Essa cobrança ela recebeu do financeiro da ótica. Só que a empresa não tinha passado para ela para onde ela deveria encaminhar o comprovante. Só passou a chave Pix para ela fazer o pagamento. E aí ela recebeu essa cobrança, e aí, logicamente, que ela enviou o comprovante, depois de ter ficado um pouco constrangida, porque ela já estava sendo cobrada e com juros, né? E aí ela mandou essa mensagem para a gente aqui na Alessia, perguntando se isso estava correto, né? E o que ela deveria ter feito? Né? Ela não gostou de ser cobrada, mas ela não fez nada. Ela enviou o comprovante e resolveu o problema. Eu vou conversar um pouquinho agora com a Cíntia. A Cíntia é nossa especialista em solução de dívidas. Cíntia, no caso dessa cliente aí que fez o pagamento, no caso ela não estava devendo, a forma com que ela recebeu essa cobrança estava correta? Não, não estava correta. Inclusive, Leoni, quando você me contou o caso, né, eu fui pesquisar e tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 42, e ele fala exatamente sobre cobranças, né? E Hum, tem uma parte aqui que é interessante, que eu falo assim, ó, o consumidor cobrado em quantia indevida tendo direito, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
Então, eu trouxe esse pedacinho do que consta lá só para a pessoa saber que, geralmente, quando a pessoa, nesse caso, ela nem devia, né? Mas até quando a pessoa deve, existem leis que devem ser cumpridas. A cobrança não pode ser abusiva, né? Tem uma série de protocolos que a empresa tem que seguir para efetuar uma cobrança. No caso dessa pessoa que nem dever, ela devia, se ela quisesse, ela poderia ter entrado com um processo contra a empresa, né, pela cobrança indevida e por danos morais, porque pode entrar aí com calúnia, difamação, né? Tá falando que ela fez uma cobrança que ela não devia. Sem contar, né, Leonie, que aqui, saindo um pouco da lei indo para o prático, ela foi muito indelicada, né? Ela já mandou uma mensagem super grosseira, em tom de ameaça. Uma cobrança, independente se a pessoa deve ou não, ela não pode conter ameaça. Cíntia, você está dizendo então para mim que essa que existe dentro do Código de Defesa do Consumidor é como é que chama? Uma cláusula, né? Um artigo. Um artigo onde a cliente ela pode ser restituída em caso de cobrança indevida? Sim. Lógico que quando o advogado for levar isso, né, se for cobrado que realmente a pessoa que fez isso, ela não estava ciente, vai ser negociado, mas existe sim, ela pode entrar com um processo por uma cobrança que foi feita de forma indevida. E aqui eu poderia falar, estender muito, várias coisas que quando vai se fazer uma cobrança, independente, mesmo se a pessoa deve, não pode ocorrer. Tá? Mas eu quis trazer esse ponto específico relacionado no caso dela que nem devia e passou por esse constrangimento, né? Ela nos relata que ela ficou extremamente constrangida. E como ela já tinha pago, ela simplesmente pegou o comprovante e mandou, né? E aí ela foi entender que o comprovante tinha que ser direcionado para um outro lugar que não foi informado para a nossa consumidora aqui. E interessante quando você fala da indelicadeza dessa atendente fictícia aí, a Tereza, porque ela, em nenhum momento ela diz na mensagem para nossa cliente Marina, se caso você tenha feito o pagamento, nos envie um comprovante, desconsidere essa cobrança. Não existe essa frase, essa mensagem de texto aqui. Existe simplesmente dizendo que o não pagamento acarretaria em juros e inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então, é muito bom a gente saber que mesmo você como consumidor, mesmo que você esteja devendo, você tem direitos também, né? É lógico que a gente tem os nossos compromissos e responsabilidades, mas nós temos direitos mesmo enquanto devedores. Mas eu queria perguntar aqui para a Alessandra. Alessandra, quando você olha esse caso aqui, esse estudo de caso nosso, que aconteceu com essa nossa ouvinte, quando você olha para a empresa, em especial, né? Agora a gente não vai olhar mais para o consumidor, né? Para nosso ouvinte, mas para a empresa. O que aconteceu aí nessa empresa para ela poder fazer essa cobrança assim devida? Aonde que está o erro aí dentro dessa empresa? O que você analisa nesse caso? Olha, Leonie, pela história que você contou aqui pra gente, eu enxergo uma série de fatores, né, de falhas em processos dentro da empresa. Aliás, o maior prejudicado é o cliente, do começo ao fim, na verdade, né? O primeiro contato que o cliente tem com a empresa, a empresa ela precisa pensar no cliente antes, durante e depois de efetuar uma venda. E a experiência do cliente ela vai para além, principalmente se ainda há débitos a serem, né, computados ali, porque acaba tendo uma relação entre empresa e cliente. Dentro da empresa, quando você me contou, eu falei assim, gente, eles não têm uma comunicação interna saudável. Eles não falaram para o cliente para qual telefone, para qual e-mail, qual o meio que eles iriam enviar, que esse cliente iria enviar o comprovante. Enviou o comprovante, né? Você falou que já havia sido pago, enviou o comprovante. Bom, enviou o comprovante, ninguém recebeu e não deu baixa no financeiro. O financeiro, ele tem que ter o seu controle próprio. Controle próprio, até porque se porventura a pessoa não envia o comprovante, ele tem o seu controle interno. Ele tem o controle de entradas e de saídas da sua conta bancária, do seu caixa, ele tem controle do seu fluxo de caixa, principalmente visando evitar esse tipo de contato com o cliente, porque ainda que o cliente esteja devendo, ainda que o cliente esteja pendente, ele não gosta de ser cobrado da maneira que foi cobrado. Sim, verdade. E é interessante que quando você coloca no final da frase assim, caso você já tenha realizado o pagamento, favor desconsiderar. Ainda que você não tenha realizado o pagamento, você não fica com a sensação de que está sendo
cobrado, que está sendo chamado de caloteiro. Ele está te dando um voto de confiança. Ele está passando para você, assim, olha, eu estou te dando crédito para você rever, porque talvez a gente tenha... Eu estou trazendo para mim, para minha empresa, que o problema possa ter sido eu. Eu posso não ter recebido o que você me enviou, por exemplo. Agora, falar que está pendente e que por estar pendente você ainda vai ter consequências disso, é muito pesado para uma experiência do cliente. E uma empresa sem cliente não sobrevive. Como você vai tratar, né, alguém que você quer que retorne, né? Você tem que pensar antes, durante e depois no seu cliente, nos mínimos detalhes. Aí eu pergunto para vocês e para os nossos ouvintes. Você indicaria essa ótica para uma outra pessoa? Olhando pelo aspecto do pós-atendimento, né? Porque às vezes o atendimento foi bom lá no momento da venda e tal, mas esse pós, né? Porque essa empresa vai ter esse cliente por mais 10 meses aí até terminar de pagar as parcelas do carnezinho dela, né? Então, a pergunta que fica é, a gente indicaria essa empresa quando a gente tem uma experiência um pouco constrangedora, né? E o que você falou é verdade, Alessandra, no aspecto do financeiro, o processo teve um problema, que é onde está o controle financeiro do contas a receber, que não identificou esse pagamento na hora que ele foi realizado, para localizar que X cliente fez X pagamento. Porque mesmo hoje, sendo via Pix, existe identificação, existe a identificação. Então, a gente percebe aí que muitos dos nossos ouvintes já passaram por situações parecidas com essa, né? E a gente olha para os dois lados da moeda, problema de processo dentro da empresa. Então, você que é empresário, você que é microempresário, que tem o seu negócio e que vende a prazo, que vende parcelado, observar como que você se relaciona com o seu cliente, como que você busca trazer, né, informações que você não teve acesso ainda, buscar junto ao seu cliente, porque tudo isso faz diferença lá no final, porque o seu cliente, ele é que vai indicar a sua empresa, o seu negócio para outras pessoas. E todo o processo, desde o atendimento até o final, ele faz toda a diferença para que o seu cliente indique a sua empresa para outras pessoas, né? Então, queridos ouvintes, obrigada, Cíntia, obrigada, Alessandra. Eu acho que trouxe uma clareza para os nossos ouvintes, porque é algo que acontece no nosso cotidiano, né? O tempo todo está acontecendo essas cobranças indevidas, então a gente vê que tem problemas de cobranças indevidas e tem problemas de processo dentro das organizações, problema de financeiro e assim por diante. Se você se identificou com essa história, manda lá no nosso Instagram, no Alessia Soluções, ou lá no nosso direct, algo semelhante que tenha acontecido com você, ou alguma pergunta que você queira fazer, alguma coisa que tenha acontecido com você, para que a gente possa responder no próximo programa. Então, você que nos acompanha aqui, deixa lá, no @Alessia Soluções. A gente vai deixar toda semana uma caixinha de perguntas para você colocar sua pergunta lá e a gente possa responder aqui na rádio ao vivo. Gostaríamos de agradecer o Rádio Amante por esse momento que nós temos aqui com os nossos ouvintes, a Rede Everest, a TV BMC Channel por nos dar essa oportunidade e agradecer a Cíntia e a Alessandra por estar aqui conosco. E na próxima semana nós estamos aqui de volta com o Momento Alessia. Afinal, nós não estamos falando de dinheiro, mas nós estamos falando sobre a sua vida. Um beijo para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.